Você já parou para pensar no peso das relações na sua vida? Aqueles que não fazem questão de estar perto, será que realmente se importam? Imagine a liberdade que vem ao perceber que não precisamos carregar o fardo da falta de atenção alheia. A verdade é que, muitas vezes, a ausência diz mais do que a presença. A vida é curta e nosso tempo é precioso. Em vez de se prender a quem não busca por você, que tal direcionar sua energia a quem realmente valoriza sua companhia? O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar, nossas reações e escolhas. E se, ao invés de esperar por mensagens ou ligações, você decidisse se cercar de pessoas que fazem questão de estar ao seu lado? A dor da rejeição pode ser uma oportunidade disfarçada de crescimento. Cada vez que alguém não se lembra de você, é um lembrete poderoso de que o valor da sua presença deve ser reconhecido, não apenas aceito. Pense nisso e questione: quem realmente merece seu tempo? Vamos explorar essa reflexão juntos e descobrir o que significa cultivar relações que trazem significado à nossa jornada. Se você está em busca de mais equilíbrio emocional, clareza nas decisões e quer aprender a lidar melhor com a vida, esse conteúdo é para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai se fortalecer por dentro e enxergar a vida com mais sabedoria. A valorização do contato. Eu sempre acreditei que a comunicação é a alma de qualquer relacionamento. Sabe aquela sensação de estar conectado com alguém, mesmo que a distância física seja grande? É nessa troca de palavras, olhares e até silêncios que construímos laços significativos. Quando nos comunicamos, não estamos apenas trocando informações, estamos compartilhando emoções, experiências e, principalmente, construindo um espaço de entendimento mútuo. A valorização do contato vai além do simples ato de falar. É sobre estar presente, ouvir ativamente e demonstrar que a outra pessoa importa. Em momentos de crise, como uma briga ou um desentendimento, a comunicação se torna ainda mais crucial. É fácil se perder em suposições e mal-entendidos quando não há diálogo. Lembro de uma vez em que um amigo e eu tivemos uma briga feia. Em vez de resolvermos as coisas cara a cara, deixamos que o tempo e o silêncio falassem por nós. O resultado? Um afastamento desnecessário que poderia ter sido evitado com uma simples conversa. Essa experiência me mostrou que a valorização do contato é, na verdade, um ato de coragem e vulnerabilidade. Além disso, a tecnologia trouxe uma nova dinâmica para a comunicação. Hoje, estamos a um clique de distância, mas isso não substitui a importância do contato físico e da conversa cara a cara. Às vezes, uma mensagem de texto não consegue transmitir o que precisamos dizer. Um abraço, um olhar sincero ou até mesmo o tom de voz podem fazer toda a diferença. Portanto, é vital saber equilibrar essas duas formas de comunicação para que nossos relacionamentos floresçam. O que mais me fascina é como a valorização do contato pode se manifestar de diferentes maneiras. Para alguns, isso pode significar enviar mensagens durante o dia. Para outros, pode ser fazer uma visita inesperada. Cada um tem sua própria linguagem de amor, e entender isso é essencial para fortalecer os laços que temos com as pessoas ao nosso redor. Aprendi que, quando dedicamos tempo e esforço para manter o contato, estamos investindo em nossas relações. Por fim, a valorização do contato é um convite à empatia. Quando nos abrimos para o outro, estamos permitindo que ele entre em nosso mundo e vice-versa. Essa troca é o que torna os relacionamentos tão ricos e significativos. Então, da próxima vez que você sentir a necessidade de se conectar com alguém, não hesite. Envie aquela mensagem, faça aquela ligação ou, melhor ainda, encontre-se pessoalmente. A vida é curta demais para deixarmos de lado o que realmente importa. Sinais de interesse. Os sinais de interesse em um relacionamento são como pequenos faróis que iluminam o caminho para uma conexão mais profunda. Muitas vezes, somos bombardeados com mensagens e encontros, e isso pode ser um reflexo do carinho e da atenção que a outra pessoa tem por nós. Eu mesmo já passei por situações em que a frequência de mensagens trocadas me fez sentir especial e valorizado. É curioso como esses detalhes podem ter um impacto tão grande em nossa percepção de um relacionamento. Lembro de uma fase em que estava saindo com alguém, a cada mensagem recebida, meu coração disparava. A frequência com que ela me contatava era um claro sinal de que ela estava interessada. Por outro lado, quando as mensagens diminuíram, minha mente começou a divagar. O que será que aconteceu? Será que eu fiz algo errado? Esses pensamentos são comuns, e é interessante como os sinais de interesse podem gerar uma montanha-russa emocional dentro de nós. A comunicação, nesse caso, é fundamental para evitar mal-entendidos. Além disso,
a forma como as pessoas se comportam em encontros também pode ser um indicador importante do seu interesse. Um olhar atento, risadas compartilhadas e a disposição de ouvir são todos sinais de que a pessoa está realmente interessada. Já estive em situações em que, apesar de estarmos fisicamente juntos, a falta de atenção e desconexão me fez questionar o que estava acontecendo. A reciprocidade no relacionamento é essencial para que ambos se sintam valorizados e respeitados. Outro ponto interessante sobre os sinais de interesse é que eles não precisam ser grandiosos. Às vezes, um simples gesto de carinho, como perguntar como foi o seu dia ou lembrar de um detalhe importante, pode falar mais alto do que palavras. Esses pequenos gestos demonstram que a outra pessoa está atenta e realmente se importa. No fundo, todos nós desejamos ser notados e apreciados, e a forma como nos comunicamos pode expressar isso de maneira poderosa. Por fim, é importante lembrar que os sinais de interesse podem variar de acordo com a personalidade e o estilo de cada um. Enquanto algumas pessoas são mais abertas e expressivas, outras podem ser mais reservadas. Por isso, é sempre bom estar ciente das nuances de cada relacionamento e tentar entender os sinais que o outro está enviando. A comunicação clara e aberta é a chave para decifrar esses sinais e construir um relacionamento saudável. Expectativas nas relações. Expectativas nas relações são como um mapa que nos guia, mas também podem se tornar uma armadilha. Todos nós temos ideias sobre o que esperamos dos outros, e isso pode afetar nossa percepção de falta e descontentamento. Eu mesmo já me vi em situações em que criei expectativas que, no fundo, eram mais sobre o que eu queria do que sobre o que o outro podia oferecer. Essa desconexão pode gerar frustração e desânimo, especialmente quando as expectativas não são atendidas. Uma vez, em um relacionamento, eu esperava que a pessoa estivesse sempre disponível para mim. Acredito que isso se originou de uma necessidade de validação e segurança. No entanto, quando percebi que essa expectativa era irrealista, minha percepção de falta começou a crescer. Ao invés de apreciar os momentos que passávamos juntos, eu estava focado no que estava ausente. Essa experiência me ensinou que expectativas não conversadas podem se transformar em descontentamento. Além disso, as expectativas nas relações muitas vezes são moldadas por experiências passadas. Cada um de nós traz consigo um histórico de relacionamentos que influencia o que esperamos dos outros. Eu, por exemplo, cresci num ambiente onde a comunicação era aberta e sincera, o que me levou a acreditar que todos deveriam agir da mesma forma. Quando alguém não atendia a essa expectativa, eu me sentia decepcionado. Essa percepção de falta pode se tornar um ciclo vicioso, onde a frustração leva à desconfiança, e a desconfiança, à distância. É crucial que, ao cultivar relacionamentos, tenhamos a coragem de expressar nossas expectativas. Conversar abertamente sobre o que esperamos do outro pode evitar mágoas e desentendimentos. Muitas vezes, o que precisamos é de uma conversa franca, onde possamos alinhar nossas expectativas e perceber que, embora sejamos diferentes, podemos encontrar um meio-termo. Essa transparência é fundamental para construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Por fim, é importante lembrar que as expectativas devem ser flexíveis. A vida é cheia de desafios e mudanças, e o que podemos esperar de alguém pode variar ao longo do tempo. Aprender a ser mais compreensivo e adaptável pode nos ajudar a lidar melhor com a realidade dos relacionamentos e aceitar que nem sempre as coisas sairão como planejado. Afinal, o que realmente importa é a conexão que estabelecemos com os outros e a disposição de crescer juntos, independentemente das expectativas. A lei da reciprocidade. A lei da reciprocidade é um dos princípios fundamentais que regem os relacionamentos. Ela se baseia na ideia de que, quando damos algo a alguém, criamos uma obrigação social que muitas vezes resulta em uma troca equilibrada de carinho, atenção e apoio. Já percebi que, quanto mais investimos em um relacionamento, mais tendemos a receber de volta. É quase como um ciclo onde o que se planta é o que se colhe, mas essa dinâmica pode ser mais complexa do que parece. Um exemplo marcante para mim foi quando comecei a me aproximar de um grupo de amigos. No início, eu era o que mais fazia esforços para participar das atividades e ajudar quando necessário. No entanto, com o tempo, percebi que essa disposição não estava sendo correspondida. A sensação de estar investindo em uma relação que não estava sendo recíproca me deixou frustrado. Foi nesse momento que percebi a importância de avaliar não apenas o que eu estava dando, mas o que estava recebendo em troca. A reciprocidade não se limita apenas a ações concretas, mas também se estende ao nível emocional. Quando alguém compartilha seus sentimentos e experiências, a expectativa é que o outro faça o mesmo em algum momento. Isso cria um ambiente de confiança que fortalece o relacionamento.
No entanto, se essa troca não ocorrer, pode gerar uma sensação de desequilíbrio. Já estive em relações onde um dos lados sempre parecia carregar o peso emocional, e isso, inevitavelmente, levou ao desgaste. Além disso, a lei da reciprocidade também pode ser influenciada por fatores externos, como o tempo e as circunstâncias da vida. Às vezes, estamos tão envolvidos em nossos próprios desafios que podemos não perceber que a outra pessoa também precisa de apoio. É fácil cair na armadilha de se sentir negligenciado sem considerar o que o outro pode estar passando. Por isso, é essencial manter uma comunicação aberta, onde possamos expressar nossas necessidades sem medo de julgamento. Por fim, a lei da reciprocidade nos ensina que o amor e a amizade devem ser cultivados. Quando ambos os lados se esforçam para cuidar um do outro, o relacionamento floresce. Às vezes, isso significa dar um passo atrás e refletir sobre o que podemos melhorar em nossa própria abordagem. A reciprocidade é um convite para um relacionamento mais equilibrado e gratificante. A diferença entre proximidade e conexão. É curioso como podemos estar fisicamente próximos de alguém, ao mesmo tempo, sentir um abismo emocional entre nós. Já passei por isso, de estar em uma sala cheia de pessoas e sentir que, na verdade, estou sozinho. A proximidade física, como estar ao lado de um amigo em um bar ou no sofá durante um filme, não garante que estamos realmente conectados. Às vezes, a conversa é superficial, e a verdadeira essência de uma amizade parece distante. Essa é uma sensação estranha que muitos de nós conhecemos bem. Por outro lado, existem aquelas pessoas com quem você não vê há meses, mesmo assim, a conexão se mantém forte. Uma mensagem aqui, uma lembrança ali, e você sente que a amizade está intacta. Isso me faz pensar que a conexão vai além da presença física. Ela é construída através de diálogos sinceros, momentos compartilhados e uma compreensão mútua que transcende a distância. A conexão emocional é o que realmente solidifica um relacionamento, e isso pode ser desafiador em tempos em que estamos sempre correndo. A diferença se torna ainda mais evidente quando refletimos sobre as relações que temos na vida. Às vezes, nos cercamos de pessoas apenas por conveniência ou por estarmos na mesma turma, mas isso não significa que estamos conectados. Quando nos deparamos com a solidão em meio a essa proximidade, começamos a questionar o que realmente queremos em nossas relações. É um processo de autoanálise que pode ser desconfortável, mas necessário. Acredito que a verdadeira conexão surge quando estamos dispostos a nos abrir e a compartilhar nossas vulnerabilidades. Isso requer coragem, muitas vezes, uma dose de vulnerabilidade que nem todos estão prontos para oferecer. Mas a recompensa é uma amizade profunda e duradoura, que não se abala com a distância ou o tempo. A conexão é um investimento emocional que vale a pena. Portanto, na busca por relacionamentos significativos, é vital distinguir entre estar perto e estar conectado. O que realmente importa é a profundidade da interação e a qualidade do tempo que passamos juntos. Afinal, é isso que nos faz sentir vivos e parte de algo maior, que vai muito além do simples ato de compartilhar um espaço físico. O papel da autoestima. Refletindo sobre as minhas próprias experiências, percebo como a autoestima pode ser um fator determinante nas relações que construí. Quando me sinto valorizado, é mais fácil manter uma atitude positiva em relação aos outros. No entanto, quando a sensação de ser procurado diminui, minha autovalorização sofre um golpe. Esse ciclo de altos e baixos pode ser devastador, e a maneira como percebemos a busca dos outros por nós pode afetar diretamente como nos vemos. Quando alguém não me procura por um tempo, a primeira coisa que faço é questionar o que há de errado comigo. É um pensamento comum, eu sei. Às vezes, a ausência de alguém pode me levar a acreditar que não sou interessante o suficiente ou que não sou digno de atenção. Essa percepção negativa pode se enraizar, criando um ciclo vicioso que alimenta a insegurança e a dúvida. É quase como se estivéssemos esperando validação dos outros para nos sentirmos completos. Por outro lado, quando alguém me procura regularmente, sinto um impulso de autoestima, como se estivesse sendo reconhecido e valorizado. É incrível como um simples gesto de carinho, uma mensagem ou um telefonema pode mudar completamente meu dia. Isso mostra que, muitas vezes, a autoestima não é apenas uma questão interna. Ela é influenciada pelas interações que temos com as outras pessoas. A validação externa, embora não deva ser a única fonte de autoestima, tem um papel importante em como nos sentimos sobre nós mesmos. No entanto, é fundamental lembrar que nossa autovalorização não deve depender unicamente da percepção dos outros. Aprender a se valorizar independentemente das ações dos outros é um passo crucial para uma autoestima saudável. É um desafio, mas é possível.
Começar a cultivar a autoconfiança e a autoaceitação nos permite viver de forma mais plena, sem esperar que o outro valide nossa existência. Assim, o papel da autoestima nas relações é um tema complexo e multifacetado. Ao entender como a percepção de ser procurado influencia nossa autovalorização, podemos trabalhar para construir uma base interna sólida que nos permita lidar melhor com a dinâmica das relações. Afinal, quando nos sentimos bem consigo mesmos, as conexões que formamos tendem a ser mais autênticas e significativas. As relações unilaterais. As relações unilaterais são um tema que me faz refletir bastante. Já estive em situações em que percebi que era eu quem sempre estava dando mais, enquanto o outro parecia não se esforçar da mesma maneira. Essa assimetria pode ser desgastante, muitas vezes, dolorosa. Às vezes, é fácil se perder nesse tipo de dinâmica, achando que o amor e a amizade devem ser incondicionais, mas a verdade é que precisamos de equilíbrio. Lembro-me de um amigo com quem passei por essa situação. Sempre o procurava, planejava encontros e tentava manter a amizade viva. Mas, quando percebi que ele raramente tomava a iniciativa de me contatar, comecei a questionar se a relação realmente valia a pena. É desconfortável perceber que a outra pessoa pode não estar tão investida quanto você. Esse tipo de relação pode levar a um sentimento de frustração e desvalorização. Identificar uma relação unilateral é o primeiro passo para lidar com essa situação. É fundamental reconhecer quando estamos dando mais do que recebendo. Isso não significa que devemos contar cada gesto ou mensagem, mas sim que devemos estar atentos ao equilíbrio emocional que a relação nos proporciona. Se a relação traz mais dor do que alegria, talvez seja hora de repensar sua importância em nossas vidas. A questão é que, muitas vezes, ficamos presos em relações unilaterais por medo da solidão ou pela esperança de que a outra pessoa mude. No entanto, essa esperança pode se transformar em uma armadilha emocional. É preciso ter coragem para se afastar de relações que não trazem reciprocidade. Isso não significa que devemos cortar laços de forma abrupta, mas é importante estabelecer limites e ser honesto sobre nossas necessidades e expectativas. No final, o que realmente importa é a qualidade das nossas relações. Buscar equilíbrio e reciprocidade é essencial para que possamos nos sentir valorizados e respeitados. Ao reconhecer e lidar com relações unilaterais, estamos dando um passo importante em direção a relacionamentos mais saudáveis e gratificantes. O impacto do silêncio. O silêncio pode ser um dos aspectos mais intrigantes das relações. Às vezes, ele diz mais do que palavras poderiam expressar. Já passei por momentos em que o silêncio de alguém me deixou angustiado, como se fosse um sinal de desinteresse ou descontentamento. O impacto do silêncio pode ser devastador, especialmente quando não sabemos o que está acontecendo por trás dele. Essa falta de comunicação pode gerar incertezas e inseguranças que nos consomem. O silêncio pode ser interpretado de várias maneiras, dependendo do contexto da relação. Em alguns casos, pode ser um sinal de que a pessoa precisa de espaço ou tempo para si mesma. No entanto, em outros, pode ser um indicativo de que algo não vai bem. Em muitas situações, o silêncio é acompanhado de especulações, e começamos a imaginar cenários que podem não ser verdadeiros. Essa é uma armadilha comum, que pode nos levar a conclusões precipitadas e desnecessárias. Lembro-me de uma amizade que começou a esfriar. O silêncio se instalou entre nós, e, em vez de conversar sobre isso, acabei me afastando ainda mais. O que eu não percebi na época era que o silêncio não significava necessariamente que ele não se importava. Poderia ser apenas uma fase em que cada um estava lidando com seus próprios desafios. A verdade é que o impacto do silêncio muitas vezes reflete mais nossas inseguranças do que a realidade da relação. Por outro lado, é importante reconhecer que o silêncio também pode ser uma forma de comunicação. Às vezes, é necessário dar espaço para o outro processar suas emoções ou pensamentos. No entanto, isso não deve se tornar um padrão. A comunicação clara é fundamental para que possamos entender as intenções e os sentimentos do outro. Quando o silêncio se torna uma constante, pode indicar que algo não está funcionando como deveria. Portanto, o impacto do silêncio é um tema complexo e multifacetado. Aprender a lidar com ele exige uma comunicação aberta e honesta. Ao invés de permitir que o silêncio se torne uma barreira, devemos buscar entender o que está por trás dele. Isso não só fortalece nossas relações, mas também nos ajuda a evitar mal-entendidos e inseguranças desnecessárias. Redefinindo amizades. À medida que envelhecemos, é natural que nossas amizades passem por transformações. Lembro de amizades que, em um determinado momento da vida, eram tudo para mim, mas que, com o passar do tempo, foram se tornando menos relevantes.
Isso não significa que não valorizo essas pessoas, mas simplesmente que as circunstâncias mudaram. As expectativas que temos em relação às amizades também evoluem, e é importante reconhecer isso. Quando éramos mais jovens, muitas vezes definíamos amizade como estar sempre presente fisicamente, como em festas ou eventos. Com a maturidade, percebi que a qualidade do tempo que passamos juntos é muito mais significativa do que a quantidade. Às vezes, uma conversa sincera por mensagem ou uma ligação pode ser mais valiosa do que um encontro casual. Redefinir o que significa amizade em diferentes fases da vida é um exercício importante. Além disso, as prioridades mudam. À medida. A importância do autoencontro. Quando falo sobre a importância do autoencontro, estou me referindo a essa jornada interna que todos nós, em algum momento, precisamos encarar. Aprender a se valorizar independentemente da busca dos outros é uma tarefa desafiadora, mas essencial. Muitas vezes, depositamos em outras pessoas a responsabilidade pela nossa felicidade e autoestima, mas a verdade é que essa é uma carga pesada para elas, ao mesmo tempo, uma armadilha para nós. Quando conseguimos nos enxergar de forma mais clara e genuína, começamos a perceber que a nossa validação não deve depender do olhar alheio. A solidão pode ser um dos maiores professores nesse processo. Ao nos afastarmos das distrações externas, como redes sociais e relacionamentos superficiais, temos a oportunidade de nos encontrar. É nesse silêncio que podemos ouvir nossa própria voz e entender nossas necessidades, desejos e valores. Às vezes, é preciso um tempo longe do barulho do mundo para redescobrir quem somos de verdade. E, ao fazer isso, nos tornamos mais fortes e autênticos, capazes de nos relacionar melhor com os outros, pois sabemos o que queremos, mais importante, o que não queremos. Além disso, o autoencontro nos ajuda a desenvolver uma relação mais saudável conosco. Aprendemos a cuidar de nós mesmos, a nos abraçar nas nossas fraquezas e a celebrar nossas conquistas. Essa prática de autovalorização não se trata de egoísmo, mas de autoconhecimento. Quando sabemos quem somos, é mais fácil traçar limites em nossos relacionamentos e buscar conexões que realmente nos nutram. Essa autoconfiança se reflete nas nossas interações, e, muitas vezes, atraímos pessoas que reconhecem e valorizam essa força interna. Não é raro que, ao nos dedicarmos a esse autoencontro, comecemos a ver mudanças significativas em nossa vida social. Por exemplo, relacionamentos que antes nos pareciam essenciais podem começar a perder a importância, enquanto novas conexões, mais alinhadas com nosso eu verdadeiro, começam a surgir. Isso acontece porque, ao nos valorizarmos, atraímos pessoas que também se valorizam. E, assim, começamos a construir uma rede de apoio que nos fortalece, e não que nos pesa. Por fim, é importante lembrar que o autoencontro não é um destino, mas um processo contínuo. Às vezes, podemos nos perder novamente no caminho e esquecer a importância de nos valorizarmos. E tudo bem. O importante é ter consciência disso e voltar a nos encontrar. Cada passo nessa jornada nos aproxima mais de um amor-respeito que vai além das expectativas dos outros e que nos permite viver de forma mais plena e autêntica. A comunicação não verbal. A comunicação não verbal é um campo fascinante, muitas vezes, subestimado. Nossas ações, expressões faciais e até mesmo a forma como nos posicionamos em relação aos outros falam muito sobre o que sentimos. Por exemplo, um sorriso pode transmitir acolhimento e amizade, enquanto um olhar desviado pode indicar desinteresse ou desconforto. Através da comunicação não verbal, expressamos emoções que, por vezes, as palavras não conseguem traduzir com precisão. É curioso pensar em como, muitas vezes, o que não dizemos pode ser mais impactante do que as próprias palavras. Um abraço apertado pode falar muito mais do que um "estou aqui para você". E isso é especialmente verdadeiro em relacionamentos onde o encontro físico é limitado. A falta de contato, como um toque ou um olhar, pode gerar uma sensação de distância emocional que nem sempre é fácil de lidar. Quando estamos em sintonia com a comunicação não verbal, conseguimos captar essas nuances e nos conectar de maneira mais profunda com os outros. Além disso, a comunicação não verbal é uma ferramenta poderosa na construção da empatia. Quando conseguimos perceber o que o outro está sentindo através da linguagem corporal, somos capazes de responder de maneira mais adequada e sensível. Isso é fundamental em qualquer relacionamento, seja ele amoroso, familiar ou de amizade. A capacidade de ler as emoções do outro nos permite oferecer apoio e compreensão, criando um espaço seguro onde ambos se sentem valorizados e ouvidos. As redes sociais e a comunicação digital trouxeram novas dimensões para a comunicação não verbal. Emojis,
por exemplo, são uma forma de tentar expressar emoções que muitas vezes faltam em um texto seco. Um simples smile pode mudar a interpretação de uma mensagem, mas ainda assim, nada se compara ao calor humano de um encontro presencial. As interações online podem ser limitadas, e é fácil interpretar mal as intenções ou os sentimentos de alguém quando a comunicação não é face a face. Por fim, refletir sobre a comunicação não verbal é um convite para nos tornarmos mais conscientes de nossas ações e reações. Quando estamos atentos ao que nosso corpo comunica, podemos ajustar nossa postura, nossos gestos e até mesmo o tom da nossa voz, criando uma comunicação mais eficaz e significativa. Essa atenção nos ajuda a construir relações mais autênticas e a expressar nossas emoções de maneira mais clara, reduzindo mal-entendidos e aumentando a conexão com os outros. A influência das redes sociais. As redes sociais transformaram a maneira como nos conectamos e nos comunicamos. Elas oferecem uma plataforma para compartilhar momentos, pensamentos e sentimentos, mas também criam uma nova dinâmica de interação que pode ser tanto benéfica quanto prejudicial. Por um lado, podemos nos manter em contato com amigos e familiares que estão distantes, mas, por outro, a superficialidade das interações virtuais pode nos deixar com uma sensação de desconexão. Essa dualidade é um aspecto importante a ser considerado nas relações modernas. Uma das questões mais intrigantes é como a presença online altera nossa percepção de conexão. A quantidade de likes, comentários e compartilhamentos pode nos dar uma falsa sensação de proximidade. É fácil confundir a interação virtual com um relacionamento real e significativo. Em muitos casos, podemos nos sentir mais conectados a pessoas que vemos apenas na tela do nosso celular do que com aquelas que estão fisicamente ao nosso redor. Essa realidade nos leva a refletir sobre a qualidade das relações que cultivamos e o que realmente significa estar presente na vida do outro. Além disso, as redes sociais podem criar um ciclo de comparação que impacta nossa autoestima. Ao ver os destaques da vida dos outros, podemos nos sentir inadequados ou menosprezados, levando a uma busca incessante por validação. Essa pressão pode fazer com que nos sintamos solitários, mesmo em meio a uma multidão de amigos. É crucial reconhecer que o que é apresentado nas redes sociais nem sempre reflete a realidade. Muitas vezes, as pessoas compartilham apenas os melhores momentos, e isso pode distorcer nossa percepção do que é uma vida plena e feliz. As redes sociais também nos permitem construir e manter relacionamentos de maneiras que antes não eram possíveis. Grupos de interesse, comunidades e amizades à distância são exemplos de como podemos conectar com pessoas que compartilham nossas paixões. Contudo, é importante lembrar que essas conexões virtuais não substituem o contato humano. A interação face a face ainda é insubstituível e traz uma profundidade que muitas vezes falta nas interações digitais. Por fim, é necessário encontrar um equilíbrio saudável entre a vida offline e online. Aprender a usar as redes sociais de forma consciente e intencional pode nos ajudar a cultivar relacionamentos significativos, ao mesmo tempo em que preservamos nossa saúde emocional. Podemos usar essas plataformas para nos conectar, mas também precisamos lembrar da importância de estar presente no mundo real, onde as interações são mais ricas e verdadeiras. Momentos de reflexão. Os momentos de reflexão são essenciais para entender nossas emoções e as dinâmicas dos nossos relacionamentos. Muitas vezes, na correria do dia a dia, podemos nos perder nas interações superficiais e nas expectativas que criamos. É nesses momentos de pausa que conseguimos olhar para dentro de nós mesmos e avaliar o que realmente sentimos sobre a ausência ou o silêncio do outro. A reflexão nos permite processar emoções que, se ignoradas, podem se transformar em mágoas ou mal-entendidos. Refletir sobre o silêncio e a ausência do outro é um convite para explorar o que essas experiências significam em nosso interior. Às vezes, a ausência de uma pessoa pode nos fazer questionar nosso valor ou a profundidade da relação. Contudo, é importante lembrar que o silêncio não necessariamente reflete desinteresse. Pode haver inúmeras razões para a falta de contato, questões pessoais, problemas de saúde, ou até mesmo a necessidade de um tempo para si mesmo. Compreender isso pode aliviar a carga emocional que carregamos. Além disso, momentos de reflexão nos ajudam a distinguir entre o que é uma ausência temporária e o que pode ser um padrão de desinteresse. É fundamental avaliar a qualidade do relacionamento e a reciprocidade que existe nele. Perguntar a nós mesmos se estamos investindo em uma relação que realmente vale a pena ou se estamos apenas esperando que o outro venha até nós pode nos ajudar a tomar decisões mais conscientes sobre onde direcionar nossa energia emocional. Esses momentos de introspecção também são oportunidades para redefinir nossas expectativas e necessidades. Ao nos conhecermos melhor,
conseguimos expressar de forma mais clara o que queremos dos nossos relacionamentos. Isso não apenas nos ajuda a estabelecer limites mais saudáveis, mas também permite que os outros saibam como nos apoiar e se envolver de maneira mais significativa. A comunicação aberta é uma consequência direta dessa reflexão interna. Por fim, os momentos de reflexão são uma prática contínua e necessária. À medida que a vida avança, novas experiências e desafios surgem, e é fundamental dedicar um tempo para avaliar como nos sentimos em relação a essas mudanças. Essa prática não apenas nos ajuda a lidar melhor com a ausência dos outros, mas também nos prepara para construir relações mais saudáveis. E aí, parando para pensar, quantas vezes você já se sentiu desvalorizado por esperar a ligação de alguém que nunca chegou? A verdade é que, no estoicismo, aprendemos a focar naquilo que podemos controlar. E, meu amigo, esperar por quem não se importa é um grande desperdício de energia. Agora, me diga, como seria sua vida se você direcionasse essa energia para aqueles que realmente valorizam sua presença? Imagine o poder de cultivar relacionamentos que te elevam, que te fazem crescer. Ao invés de se prender ao passado, que tal investir no presente? Se você ainda está esperando um sinal de alguém que não te procura, é hora de dar um passo atrás e refletir. O que você realmente deseja? Quais são os laços que merecem seu tempo e atenção? E lembre-se, sua felicidade não depende da validação alheia. A verdadeira sabedoria está em reconhecer o que é essencial e deixar ir o que não faz mais sentido. Então, aproveite essa liberdade. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. Qual foi a maior lição que você tirou de tudo isso? Vamos trocar ideias e continuar essa conversa. Estou ansioso para saber sua opinião.